como eu falei, pessoal, o papel do técnico em radioterapia é muito importante, porque o contato com o paciente, ele não vai ser somente uma vez, duas vezes, vai ser diariamente. Então é muito importante esse contato, essa empatia com o paciente, você vai se envolver muito com o paciente. E eu trouxe algumas das orientações que o técnico ele tem que realizar. Primeiro, identificar o paciente, observar o diagnóstico descrito e os dados contidos na ficha do paciente, efetuar a simulação do tratamento, verificar a unidade monitora prescrita, assegurar que o tratamento diário prescrito foi realizado corretamente, redistribuir diariamente o tratamento aplicado no paciente em uma ficha técnica, prontuário. Ou seja, tudo que o paciente fizer naquela sala, tudo que o paciente fizer na hora do tratamento, você vai ter que relatar. No dia seguinte, pode ser que não seja você no plantão e o outro técnico tem que olhar o que foi feito. Se o paciente vai fazer um tratamento de mama, vai estar lá na rampa de mama. Não conseguiu, o paciente é idoso, não conseguiu levantar o braço totalmente, ficou no ângulo de 90 graus. Você vai relatar na sua ficha técnica. O paciente não conseguiu levantar o braço, não conseguiu fazer com que fosse feito o posicionamento correto. No dia seguinte, a senhorinha lá idosa chega e fala: eu consigo levantar meu braço hoje, meu ombro já melhorou. Vai fazer uma posição diferente? Tem que fazer igual foi feito no dia anterior, para ter uma precisão. Radioterapia, não adianta eu fazer um bom planejamento, eu ter um DVH excelente, calculando a dose que cada órgão vai receber, se o meu paciente for posicionado milimetricamente errado e essa dose de radiação não atingir o tumor. Não vai adiantar. Por isso, a reprodutibilidade que o paciente vai ter em todos os dias tem que ser essencial. Então, a ficha técnica, tudo que acontecer com aquele paciente, o técnico tem que relatar para que no dia seguinte esse paciente seja posicionado todo corretamente da mesma forma que anterior e essa dose de radiação seja precisa naquele tumor. Aqui eu tenho uma imagem, pessoal, de um acelerador linear. Como eu falei no começo, a produção do raio-x, no raio-x convencional existe uma parte negativa, que é o cátodo, e existe uma parte positiva, que é o ânodo. Os elétrons eles vão ser super acelerados, vai formar uma nuvem de elétrons ali no cátodo e vai se jogar contra a placa positiva, gerando os dois, pode gerar dois efeitos para gerar o raio-x, o efeito de Broglie-Stallone e o efeito característico. 99% vai se formar em calor, somente 1% em raio-x. No acelerador linear não é muito diferente. Observe na imagem que aí no cabeçote tem uma placa, tem um alvo em que esses elétrons vão se chocar. E esse alvo ele vai depender de qual energia eu quero formar. Se eu vou formar fótons para energia maiores, para tratar tumores mais profundos, ou se eu vou colocar um alvo para formar elétrons, para tratar tumores superficiais. E aí nós temos, anterior ao cabeçote, nós temos essa parte laranjada que é o canhão de elétrons. Esse canhão de elétrons é onde vai ser acelerados os elétrons. Lá atrás, não está dando para mostrar, mas a gente vai ter o modulador, a gente vai ter a guia de onda, onde vai ser começar a ser gerado a onda eletromagnética, que esses elétrons ele vai se chocar contra o alvo do cabeçote.
Surgindo essa radiação, mais embaixo nós vamos ter os blocos. Esses blocos, eles vai servir como um colimador. Esse colimador vai colimar o meu raio, aonde vai atingir o meu paciente. Hoje nós já temos os colimadores multilâminas. Como que funcionam os colimadores multilâminas? Os colimadores multilâminas, conforme o Gantry vai se movendo, conforme o Gantry vai se movendo, irradiando o meu paciente, o meu colimador multilâmina ele vai se formando conforme aquela estrutura. Mudou o ângulo, aquela estrutura vai ter um formato diferente e o meu colimador multilâmina ele consegue moldar aquela estrutura. Mudou o ângulo, o meu colimador multilâmina consegue fazer aquela conforme está aquela estrutura. Então nós temos os colimadores multilâminas e assim o nosso acelerador linear. Aqui nós temos a imagem à esquerda do seu vídeo, os colimadores multilâminas, e aqui à direita nós temos aqui a fábrica fabricando os bolos de metal para colocar ali no final do aparelho de radioterapia. Então nós temos aqui o acelerador linear e o conceito de teleterapia. Então a teleterapia realizada com a administração de radiação vinda de uma fonte colocada longe do paciente. Os aceleradores lineares mais antigos utilizavam até 80 centímetros e os aparelhos com cobalto até 100 centímetros. Radioterapia externa, e aqui nós temos a braquiterapia. Braquiterapia, como eu já falei, são implantados a curta distância, tá? Curta distância ou até mesmo dentro do paciente. A radiocirurgia estereotáxica. Radiocirurgia estereotáxica é uma técnica de tratamento não invasivo que envolve a administração de altas doses de radiação na região do cérebro. A radiocirurgia estereotáxica, pessoal, ela iniciou como eu já falei, com o gamma knife, com o halo preso à cabeça do paciente. E aqui nós já temos a radiocirurgia extratereotrácica, que é um campo fora, que não somente na cabeça, ela faz também tratamentos com dose única ou até com poucas frações em outras regiões. Vamos começar a falar um pouco sobre a radioterapia convencional. Aqui eu tenho uma imagem de uma radiografia e era feito somente esse quadrado aí que vocês estão vendo, pessoal. Esse quadrado era onde iria irradiar o paciente. Nesse caso aqui, um câncer de próstata, eu iria irradiar toda essa área. O quanto de tecido sadio que iria ser irradiado na radioterapia convencional era muito tecido sadio. Por isso, na radioterapia convencional não poderia se aplicar uma alta taxa de dose. A taxa de dose era no limite ali que cada órgão podia receber. A radioterapia conformacionada ou radioterapia 3D. A radioterapia conformacionada ou radioterapia tridimensional, ela foi evoluída da radioterapia 2D graças à tomografia, que foi uma evolução muito grande com a criação do primeiro tomógrafo, e aí já tem os tomógrafos dedicados. Por que os tomógrafos dedicados? A mesa de tratamento no acelerador linear, ela não é côncava. Na tomografia convencional, a mesa ela tem uma côncava, ela é meio côncava, então o paciente ele é deitado ali para ficar mais confortável. Na mesa do acelerador linear, ela é reta. Então, os aparelhos dedicados para radioterapia, para fazer a tomografia, ela também segue esse mesmo padrão. A mesa já é plana,
ela não é côncava, e a abertura do ventre, a abertura ali, como a grande maioria fala, do biscoito ali da tomografia é maior. Na tomografia convencional, ele é bem curto, entra somente o paciente. Porque na tomografia dedicada à radioterapia, esse diâmetro é maior? Porque nós temos acessórios. Para um tratamento de mama, o paciente ele vai fazer as imagens lá na tomografia dedicada da mesma forma que ele vai realizar o tratamento. Ou seja, ele precisa dos acessórios. Para isso, eu preciso tirar membros da área que vai ser irradiada. Se eu deixo os meus braços abaixados, quando o meu acelerador linear fizer a minha volta de 360 graus para irradiar a mama do paciente, com certeza vai irradiar um órgão que ele não tem necessidade. Por isso existem as rampas de mama para deixar os braços elevados. Quando eu deixo os braços elevados, eu aumento o meu ângulo para as laterais. Por isso, minha tomografia dedicada, ela precisa de uma abertura de um diâmetro maior, para esses acessórios passar facilmente e realizar as imagens. Feito as imagens na tomografia dedicada, ela vai para um planejamento. Esse planejamento a gente já consegue trazer as imagens em 3D, as imagens tridimensionais, como vocês estão vendo aí. Esse laranjado, esse vermelhinho mais em cima, é o meu alvo, aonde eu quero acertar. Então eu consigo tirar o meu alvo das imagens da tomografia, fazer um planejamento melhor, fazer um delineamento da minha área que eu quero irradiar. Por isso, a radioterapia conformada tridimensional, ela teve grande avanço graças à tomografia. Com a tomografia, a gente pode trabalhar essas imagens em 3D e fazer uma com precisão aonde atingir esse tumor com essa fonte de radiação, que no caso dos aceleradores lineares. Então aqui nós temos um planejamento com um campo, 2 campos, 4 campos e até 6 campos. O que eu falei para vocês antes, essa primeira imagem com o campo, se eu fizer somente um campo, esse primeiro órgão que está circulado em amarelo, ele vai receber uma alta taxa de dose. Até chegar no meu alvo que eu quero, muito órgão aqui em cima vai receber uma alta taxa de dose, porque eu estou indo em uma só direção. Já na segunda imagem, 2 campos, eu tenho radiação emitida por cima e radiação emitida por baixo. Aí eu já consigo minimizar, já consigo fazer uma distribuição melhor dessa radiação. Com 4 campos, eu radio por cima, por baixo e nas laterais. Consigo também fazer uma distribuição melhor dos órgãos adjacentes, dos órgãos sadios, mas o direcionamento dessa radiação é em direção na mesma direção, do mesmo alvo. E aí eu tenho 6 campos. Estes 6 campos eu já consigo fazer uma distribuição melhor do meu campo de radiação sem alterar o meu alvo. Eu vou irradiar o meu alvo, mas de várias direções. A radioterapia com intensidade modulada, com intensidade de feixe modulado. Aqui eu já consigo modular a intensidade de feixe. Eu consigo calcular quanto de dose, eu já consigo calcular melhor o meu DVH, o quanto de dose o meu órgão está recebendo e se ele vai suportar aquela dose. Eu consigo fazer vários campos, e calcular o quanto de dose os meus tecidos normais vão estar recebendo e o quanto de dose vai estar chegando no meu tecido tumoral. Aqui eu tenho de vários campos atingindo somente uma direção, somente o meu tumor. Radioterapia guiada por imagem.
A radioterapia guiada por imagem é toda vez que o meu paciente for fazer uma sessão de radioterapia, ele vai realizar uma imagem. Toda vez que ele fez uma imagem hoje, pode fazer amanhã. A gente fez uma imagem ontem, não precisa fazer hoje. Vai fazer imagem no outro dia também. Por quê? Porque aí eu consigo delimitar o meu PTV, que é o meu volume de tratamento planejado, o meu GVT e o meu CTV, que é o volume de tratamento grosseiro e o volume de tratamento clínico. E os órgãos de risco, os meus OR. Na radioterapia guiada por imagem, eu tenho que fazer uma imagem. Por quê? Porque existem tumores em que ele esteja no órgão em que ele se movimenta. Se eu tenho um tumor no meu pulmão, eu vou estar me movimentando. Não posso falar para o paciente parar de respirar que eu vou realizar o tratamento. Mesmo assim vai existir em outros órgãos movimentos peristálticos. Por isso, a minha radioterapia guiada por imagem é fazer com que a minha imagem seja obtida e ali eu consiga fazer a minha correção interfração e a minha correção intrafração. Se eu somente fizer a minha imagem e não fizer nenhuma correção, não adianta nada. A mesma coisa de eu chegar lá, marcar o X no paciente, posicionar o meu paciente aonde está a marcação e irradiar ele novamente. Se eu fizer a minha imagem, não reposicionar, não fizer a minha correção, não estou fazendo uma radioterapia guiada por imagem. Como que eu vou fazer a minha correção interfração? Eu vou fazer no meu posicionamento. Pode ser que o paciente, igualmente, como eu falei, o paciente chegou para fazer um tratamento de mama e ele não consegue levantar os braços totalmente. Se eu estiver fazendo o GRT e no outro dia ele conseguir fazer o movimento correto, tirar totalmente os membros da região que vai ser irradiado, eu posso fazer um posicionamento diferente e realizar a imagem. Quando eu realizar a imagem, eu vou ver que o meu tumor está numa posição diferente e ali eu faço a correção do posicionamento. Movimento ou volume de órgão. Vou fazer uma radioterapia de próstata. A bexiga do paciente hoje pode estar cheia, amanhã pode não estar tão cheia assim. E ali pode fazer uma movimentação do tumor a ser irradiado. Essa correção interfração posso fazer nisso, no volume do órgão ou no movimento. E quando que eu faço a correção intrafração? É quando esses movimentos eles são involuntários. Correção intrafração, como que eu vou fazer a correção intrafração? Existe um aparelho chamado Calypso que ele vai ajudar na correção intrafração. O que é? Vai ser inserido um metal dentro do órgão que vai ser irradiado dentro do tumor, feito a cirurgia e inserido um metal, e esse Calypso ele vai ficar sobre o paciente ali recebendo ondas eletromagnéticas, Isso vai ajudar em quê? Quando o tumor, por exemplo, está lá no pulmão, está no parte do abdômen que tem movimentos peristálticos, ele vai fazer com que o paciente não pare de respirar. O aparelho ele vai receber esse sinal e quando esse tumor chegar na área onde vai irradiar, o aparelho vai reconhecer e libera a energia. Essa correção intrafração vai precisar de um aparelho extra. Um exemplo que eu citei, o Calypso. Tá? Um exemplo, o paciente está respirando. A minha área ser irradiada, ela está se movimentando.
A minha área a ser irradiada, ela está em constante movimentação. O meu aparelho, o técnico faz a programação em determinada área, em determinado local. Quando esse tumor chegar aonde foi programado, o aparelho, o acelerador linear, libera energia. Quando ele sai da área, cessa a radiação. Quando ele volta para a área, emite radiação. E assim vai fazendo com que siga o movimento de respiração, siga os movimentos peristálticos e o paciente não precisa parar de respirar, não segue continuamente. Então, o tumor chegou na área a ser irradiada, emite radiação, saiu, cessa a radiação, beleza? Uma das diferenças também do acelerador linear para os aparelhos de cobalto 60, pessoal. Quando eu desligo meu acelerador linear, cessa totalmente a radiação. Desliguei o meu acelerador linear, perdeu o botãozinho, desligou. Vai estar emitindo radiação? Não vai estar emitindo nenhum tipo de radiação. O meu aparelho de cobalto, desliguei o meu aparelho de cobalto, vai cessar a radiação? Não. A minha fonte radioativa que vai estar lá dentro do cabeçote vai estar continuando emitindo radiação. Então nós temos essa diferença, porque nos aparelhos de cobalto terapia a gente utiliza uma fonte de radiação natural, emitindo em constante radiação, beleza? Então, nas IGRT, pessoal, eu posso fazer imagens portais usando kilovolt ou megavolt. Eu posso fazer as imagens fluoroscópicas utilizando os UKV, posso fazer as imagens tomográficas, posso também utilizar o gate. O gate é o detector de superfície corpóreo, é o que vai auxiliar quando que o meu aparelho tem que emitir radiação, quando que o meu aparelho para de emitir radiação, é o meu gate. E o Calypso, que é um emissor de sinal eletromagnético. Aqui eu não vou utilizar radiação ionizante para fazer as minhas imagens. Eu vou utilizar a onda eletromagnética que vai sair do meu paciente, que vai interagir com os atos do meu paciente. A radioterapia intraoperatória. A radioterapia intraoperatória delimita a área a qual se encontra o leito tumoral e então posicionado o cone metálico que irá direcionar a radiação somente para as áreas afetadas e onde pequenos fragmentos de tumor podem estar contidos. As IORT, a radioterapia intraoperatória, elas são utilizadas para tumores abdominais, sarcomas, neoplasmas, recidiva maligna em pelve e implantes utilizados tumores de mama no momento da lupectomia. Quando é feita a cirurgia de mama e é retirada aquele tumor, no momento ali no centro cirúrgico mesmo é feitas as IORT. Para que é feito a radioterapia nas áreas adjacentes, para que vestígios desse tumor estejam nas áreas adjacentes, não voltam com a recidiva.